Eu costumo sempre dizer, eu não sei falar outra coisa senão a palavra de Deus. E neste momento nós vamos aprendermos um pouco a respeito do chamado de Deus. Eu disse de início aqui que o homem prova, mas quem aprova é Deus. Vou repetir novamente: o homem prova, mas quem aprova é Deus. E é isso que nós vamos observar no texto sagrado nesta noite. Deus mandando homens fazerem prova do povo para ser utilizado à frente de uma batalha. Às vezes você pode ter até vontade, às vezes você pode ter até sonhos, mas se você for ali de cadeira, e ele dizendo para mim que chegou um obreiro lá na igreja dele e levou uma credencial, e essa credencial estava lá como evangelista, e o pastor olhou para ele com visão de Deus e disse: o senhor foi consagrado aonde? Ele deu umas 3 gaguejadas para dizer onde foi consagrado. Aí o pastor começou a fazer uma pergunta para ele: você congregava onde? Ele disse: agora eu não estou congregando em lugar nenhum. Eu nunca vi ovelha sem pastor. Ovelha tem que ter pastor, tem que ter uma liderança. Deus que estabeleceu isto. E de repente esse irmão chegou e disse para o pastor: pastor, você bem sincero com o senhor. Aí ele disse: não, tem que ser sincero mesmo. Ele disse: essa credencial eu comprei lá em Pomares. O irmão fulano e tal, que ele faz credencial. Credencial de diaconato é R$50. A credencial de presbítero ele faz por 75 ainda. E a minha evangelista ele faz por R$100. Meus irmãos, deixa eu dizer uma verdade aqui. O que tem de pessoas por aí, irmão, com credencial comprada e adulterada não é brincadeira. É por isso que aqui eu não recebo todo o ministério, irmão. Tem ministérios por aí mesmo que chega aqui e fica na banca aí, sentado como membro, caminhando um passo após o outro. Se tiver chamado, começa como cooperador, depois passa a auxiliar de trabalho e assim vai, se tiver chamado de Deus. Porque eu não me confundo com essas coisas. Nós vivemos uma época hoje complicada. A coisa mais fácil que tem é você hoje ter uma credencial do que você quiser. Eu quero ver se foi Deus que te colocou. Eu quero ver se o chamado foi de Deus. O chamado de Deus é diferente, meu filho. Não é no teu tempo, não é na tua hora, não é no teu momento, não é do jeito que você quer e você pensa. É do jeito de Deus, é na hora que Deus quer. Amém, meus irmãos? Queridos, capítulo de número 7 de Juízes. Nós vamos observar, eu vou reler alguns versículos para que nós possamos nos embasar no texto que nós escolhemos para decolarmos nas Sagradas Escrituras. Capítulo 7, versículo de número 1 a seguir. Então, Jerubbaal, que é Gideão. Antes de iniciarmos aqui, deixa eu explicar o significado do nome Gideão. E nós estamos em um culto de doutrina. O culto de doutrina é para a gente aprendermos a palavra. O significado de Gideão significa grande guerreiro. Todas as vezes que você lê o livro de Juízes e você vê a narrativa aonde apresenta-se esse personagem por nome chamado Gideão, logo você vai identificar que o nome de Gideão, ele é um grande guerreiro. E nós sabemos que o chamado de Gideão começava no capítulo 6, a partir do versículo de número 11, quando a Bíblia vai nos mostrar que o anjo do Senhor fala com Gideão. E deixa eu dizer uma coisa para os meus irmãos:
Quando a Bíblia fala a respeito do anjo do Senhor, todas as vezes que você abrir a sua Bíblia na sua casa, na congregação, e você encontrar no Antigo Testamento a respeito do anjo do Senhor, está aí apontando para uma manifestação conhecida dentro da teologia como manifestação teofânica. Então entenda, esse anjo do Senhor, ele não é um anjo qualquer, ele não é um querubim, ele não é um serafim. O anjo do Senhor, no Antigo Testamento, é falando a respeito da manifestação de Jesus Cristo. Por isso que eu costumo sempre vos dizer que a Bíblia, na sua totalidade, do capítulo 1 do livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, ao último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, o livro da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, aponta-se para Jesus. Tudo na Bíblia aponta-se para Jesus. Então, queridos, Gideão, ele recebe uma visita. Essa visita foi uma visita diferenciada. O capítulo de número 6, versículo 11 a seguir, vai nos dizer: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando no lagar, o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Os irmãos conhecem a história e sabem que os midianitas, eles sempre perseguiram o povo de Deus. Assim como nos dias atuais sempre tem pessoas que vão lhe perseguir. Assim como nos dias atuais sempre tem pessoas que vão perseguir os seus sonhos, os seus projetos, que vai de uma forma ou outra tentar progredir a tua imagem. Mas uma coisa é verdade: quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi o Senhor. E Gideão, ele recebe uma estratégia de Deus: malhar o trigo no lagar. Quem entende de Bíblia, simplesmente um pouco sabe do que eu estou falando. Que o lagar não é lugar de pisar trigo. O lagar, ele era feito para pisar no role a uva, para fazer o suco da uva, que era algo naqueles tempos de grande valor. Por exemplo, uma festa de casamento que não existisse o suco da uva, o vinho, essa festa não tinha graça nenhuma. É por isso que no capítulo de número 2 do evangelista João, quando Jesus ele é convidado para participar de uma bodas, de um casamento, a Bíblia vai dizer que o vinho acabou. E quando o vinho acabou, foram até Maria, a mãe de Jesus, e disseram para ela: acabou o vinho. Pensando eles que Maria podia fazer alguma coisa, esquecendo-se eles que Maria era simplesmente uma mulher comum, uma mulher diferenciada no seu caráter, a ponto de receber o privilégio de no seu ventre ser gerado o Filho de Deus, o corpo de Jesus. E nós sabemos que Maria, imediatamente, ela vai àquele que poderia fazer alguma coisa, a Jesus. E ela chegou para Jesus e disse: acabou o vinho. Em outra palavra, ela estava dizendo para Jesus: filho, faz alguma coisa. Jesus olha para ela, ela esperava uma resposta imediata. Ela esperava uma resposta positiva de Jesus. Não se preocupe, mãe, que eu vou transformar água em vinho nesse momento. Mas Jesus olha para ela e fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Deixa eu dizer uma verdade para você entender na noite desse dia. Jesus, até para operar o milagre, tem a hora certa. E você tem que entender que tudo tem o seu tempo determinado. Até para Jesus iniciar o seu ministério, ele teve um tempo oportuno.
É bem verdade que nós vamos observar a Bíblia. Eu não estou pregando outra coisa aqui. Eu estou falando da Bíblia. Quando eu falo da Bíblia, eu não cometo erros. Quando eu falo da Bíblia, eu não cometo falhas. Quando eu falo da Bíblia, eu não vou falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, ou que alguém me ensinou. Eu estou falando da Bíblia. Jesus, aos 30 anos de idade, ele vai ser batizado. Quando Jesus ele é batizado por João Batista, logo Jesus inicia o seu ministério. E o ministério de Jesus começa com 30 anos. E tem pessoa que da noite para o dia quer já iniciar o ministério. Tem pessoas que da noite para o dia já quer ser alguma coisa. Não é desse jeito que funciona. Jesus esperou completar os seus 30 anos para iniciar o seu ministério. Após o seu batismo, Jesus inicia o ministério. Como Jesus, ele inicia o ministério de Jesus dura 3 anos. Sim, 3 anos foi a duração do ministério de Jesus. E quando Jesus inicia o ministério, o primeiro milagre que Jesus opera é de transformar água em vinho. Então, presta atenção, eu estou no contexto. Para mim entrar no texto, eu preciso me explicar o contexto. Eu estou te explicando a respeito de Gideão. E também estou te explicando a respeito do vinho, porque nós estamos falando aqui de lugar onde pisa a uva, aonde faz o vinho. Então, guarda atenção, Jesus, ele transformou a água em vinho. O primeiro milagre, eu me lembro que no ano de 2010, aqui mesmo, na cidade de Belém de Maria, eu estudava no colégio, no Tranquedo Neves, ali onde perto do nosso irmão, o Rony mora, ali na Sombra da Barra. E eu me lembro que um professor, não vou citar o nome porque talvez ele possa estar ouvindo, que ele acompanha as vezes online e também pode ouvir da sua casa. E o que acontece? Ele na sala de aula, ele olhou para os alunos e que menosprezar a Bíblia. Ele quis confundir a mente da sala de aula. Ele quis colocar a Bíblia abaixo da geografia. Ele quis colocar a Bíblia abaixo das historinhas de carochinha. Não, ele olhou e disse para a sala: vocês sabiam que pode beber vinho à vontade? Você sabia disso? Porque o próprio Jesus fez um vinho embriagante para que todos bebessem. E a Bíblia diz que todos estavam bêbados. Eu olhei para ele, logo eu como crente, defensor da Bíblia, defensor da palavra de Deus. Eu olhei para esse professor e disse: professor, aonde foi que o senhor leu na Bíblia que eles estavam bêbados? Ele disse: pode ler na Bíblia. Eu disse: vamos ler. Alguém tem uma Bíblia aqui? Logo uma jovem de uma certa denominação, ela estava com a Bíblia. Eu abri a Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de João e disse: professor, leia aqui por favor, em alto e bom som, para a sala ouvir. E ele começou a ler. E quando chegou naquela parte que todos beberam, ele mudou o texto. Ele disse: todos estavam bêbados. Peraí, professor, leia de novo. O senhor é professor. Eu acredito que o senhor sabe ler. Se o senhor não conseguir ler, eu vou ler para o senhor agora. E eu peguei a Bíblia e disse: beberam. A Bíblia diz que beberam, pastor. Ou seja, professor, não estavam bêbados. E ele disse: não, mas é vinho. Vinho é embriagante. E eu olhei para o professor e disse: professor, o que é que embriaga no vinho? Mesmo que hoje, no século XXI que nós estamos vivendo, sabemos que existem vários tipos de vinho. Existe vinho que tem até álcool hoje, nós sabemos disso. Mas ele disse assim para mim: não é vinho, é embriagante. Aí eu falei: professor, o que é que embriaga no vinho? Ele disse: o fermento. Eu disse: é, professor, mesmo que também existe o álcool hoje, né, que muitos usam de si. Aí eu falei para ele: o senhor está dizendo que o fermento embriaga, não é isso? Ele disse: é verdade. Aí eu disse: professor, agora olhe para mim e responda aqui na sala de aula: qual foi a uva que Jesus usou para transformar aquela água em vinho? Ele olhou para mim, olhou assustado e disse: não, ele não usou uva. Eu disse: professor, se ele não usou uva, é porque não tem fermento. O vinho que ele transformou foi de água pura, não tem como se embriagar. Então, não deu outra. Ele me reprovou no final do ano. Ele não gostou da minha resposta.
fé. Mas, voltando, Maria chega para Jesus e Jesus diz: não é chegada a minha hora, mas logo ela disse assim para os empregados que ali estavam, porque ela sabia que onde Jesus estava, alguma coisa Jesus iria fazer. Logo, Maria olha e diz assim: olha, fazer tudo quanto ele vos disser. Olha que convicção. Então Jesus diz assim: olha, enchei as talhas. E quando eles encheram as talhas, que segundo o texto sagrado, se você ler e pesquisar, cada talha, 6 talhas, cada talha daquela, ela cabia de 600 a 700 litros de água. E eles encheram. E Jesus foi lá e transformou água em vinho. O que eu quero vos dizer aqui para os meus irmãos: quando Jesus ele quer fazer, ele faz na hora que ele quer, mas também é no tempo dele, é no momento que ele quer, não é do seu jeito e também não é na sua hora. Agora vamos voltar para o texto, já que eu deixei esclarecido para você o contexto do texto que eu estou lendo. Vamos reler comigo agora o capítulo 7 de Juízes, a partir do versículo de número 1. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Olha isso, irmão, para dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. A primeira observação que eu quero fazer aqui, ou melhor, a segunda observação que eu quero fazer nesse texto, é que Jesus viu que tinha muita gente. E Jesus sabia que se fosse com essa quantidade de gente e eles fossem vitoriosos, iriam levantar o nariz. Não, mas olha, nós que conseguimos aqui, nós conseguimos fazer, nós conseguimos vencer a guerra. Jesus fala para Gideão, Deus fala com Gideão e disse para ele que havia muito povo ainda ali. Então Deus agora vai mandar que Gideão faça a prova. Eu disse no início aqui o tema da mensagem: a prova é do homem, mas a aprovação ela vem de Deus. Então o que acontece? No versículo de número 3 vai nos dizer: agora pois apregoa aos ouvidos o povo, dizendo: quem for medroso e tímido, em outras traduções covarde, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. Ou seja, logo na primeira palavra já voltou 20 e quanto, irmão? E 2.000. Somente na primeira palavra de Gideão. Gideão só lançou uma palavra, já voltou 22.000. Porque, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Deus conhece o coração do homem, sim ou não? Conhece? Lembra quando Samuel foi até a casa de Jessé? Ele ia ungir um homem errado, Deus interferiu. No capítulo 16 de 1 Samuel, capítulo de número 7, sabe o que acontece? Deus disse para Samuel: não atente para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. Tu vê que está diante dos teus olhos, mas porém eu vejo o coração. Oh, meus irmãos, o homem pode se enganar, mas Deus não se engana. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Então voltaram 22.000. E quando ficou? 10.000 ficaram. E depois que ficaram 10.000, Deus ainda disse, olha o que diz no versículo 4: e disse o Senhor. Quando eu falo Deus aqui, irmão, porque Jesus também é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Nós entendemos sobre isso, sobre a divindade. Já quero ensinar uma verdade aqui para os irmãos: nunca use nos altares da igreja a expressão trindade. Isso aí foi criado, irmão. Não existe na Bíblia o nome trindade. Tem muitos que usam a expressão trindade para contar a contabilidade do 3, mas não usa essa expressão trindade. O que a
coisa. O apóstolo Paulo ensinou a nos dizer que a expressão é essa, divindade, se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, voltando aqui, sabemos que ficaram, quantos ficaram? Repita comigo, 10.000. Isso. E o versículo 4 vai dizer: e disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo, faz-o descer as águas. Olha aí, agora Gideão vai fazer mais uma prova, porque é o que eu falei aqui, a prova é feita pelo homem, Deus dá o homem para fazer, mas a aprovação quem dá é Deus. Glória ao nome de Jesus. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo, traz-os descer as águas, e ali os provarei, e será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Perceba que Deus, Ele sempre vai usar a liderança para fazer as suas provas. Deus entrega a liderança para provar primeiro, para que haja a aprovação da parte de Deus. Perceba que Gideão recebe a orientação de Deus para levar até as águas, porque Deus queria provar. Mas quem foi que fez a prova? Gideão, levando o povo. E quando o povo chegou ali, Deus disse para Gideão: Gideão, dobra atenção na forma que o povo vai beber água. Dobra atenção, aquele que cair de joelho, meter a cara lá dentro da água e lamber a água como que fosse um cão, separa. Mas aquele Gideão que chegar ali e puxar a água com a mão na boca e está olhando para um lado e para o outro, esperto, Gideão separa. E Gideão começou a separar aqueles que trouxeram a água à boca, olhando para um lado, olhando para o outro, porque quem está na guerra é assim, ó, não pode perder a atenção não, tem que estar ligado 24 horas, sabe por quê? Porque o diabo ele verga o nosso derredor 24 horas procurando quem pode tragar. Se você abrir uma brechinha, a queda é certa. Então desce na água lá e pega a água com a mão, traz a boca, mas fica esperto, porque tu está na época de guerra. A guerra está traçada, então não baixa a cabeça, levanta a cabeça, olha para um lado e olha para o outro. Resumindo aqui, foram separados como 300 daqueles que estavam preparados, daqueles que Deus o aprovou, daquele que Deus o chamou, daquele que Deus escolheu, daqueles que passaram pela prova que Deus estabeleceu para Gideão provar. Restou 300. Vamos voltar ao texto aqui, versículo 5. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe no cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. E foi o número dos que, olha atenção, lamberam. Olha que coisa interessante, levando a mão à boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber águas. Se tinha 10 e só foi escolhido, aprovado pelos testes, 300, voltou nas provas. Quem é bom de cálculo? Vamos lá? Quanto? 9.700 voltaram, só ficou 300. 300 é o que? Corajoso. 300 é o que? Preparado. 300 é o que? Guerreiro. 300 é o que Deus conta de verdade. 300 o que? Aqueles que iriam fazer com seriedade aquilo que foi estabelecido para eles fazerem. Porque Deus, Ele não conta com covarde. Deus, Ele não conta com quem quer aparecer, não. Porque quem está na guerra, meu irmão, não é para aparecer, é para quê?
Quem é o dono do poder é Ele. Quem é o dono da glória é Ele. Quem é o dono da honra é Ele. Quem é digno de ser adorado é Ele. Não é você, tu não vai merecedor de nada. O pastor Jair não é merecedor de nada. É Ele que é merecedor. Diga amém, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Oh glória! Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. É isso, meus irmãos. Perceba que começou com quantos? Que lembra? Quem é bom de Bíblia? Começou com quantos? Oi? Cadê os bons de Bíblia agora? Com quantos irmãos começou? Oi? Vamos ler comigo? Vamos ler comigo? Leia comigo, por favor, a partir do versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me... Versículo 3, olha atenção. Agora, pois, apegou os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, com 10, 32 mil era a quantidade que iniciou. De primeira já voltou quantos? 22. Depois foram reprovados mais quanto? 9.100. Oi? 700. Ficaram quanto? 300. Porque com Deus é assim. Com Deus é dessa forma. Você pode até querer ir, você pode até querer fazer, mas se não passar na prova que Deus vai te colocar, meu filho, é legalde, é só ilusionismo, é só fantasia da tua mente. Versículo de número 8. E o povo, olha o que diz o texto: e o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou-os a todos os outros homens de Israel, cada um na sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo do vale. Versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Eu poderia provar, mas eu vou deixar para você ler, para você saber que a prova Deus entrega para o homem fazer, mas a aprovação quem dá é Deus. Depois, se você gosta de ler Bíblia, você vai ler Números, capítulo de número 17, e você vai ver a orientação que Deus deu para Moisés, para que escolhesse aquele que ia liderar. Nós temos tempo? Temos. Deixa eu ler para você saber o que foi que Deus mandou o líder fazer. Deus mandou o líder fazer a prova. E Deus disse para ele: a vara que eu fizer, flor, quem faz florescer é quem? Quem provou foi quem? Moisés. Deus mandou Moisés preparar tudo. Prepara desse jeitinho, Moisés. Mas quem chama sou eu. Quem vai dar o aval sou eu. Quem vai fazer a escolha sou eu. E a vara que eu fizer florescer, esse é. Vamos ver, é rapidinho. Então, capítulo 17 de Números. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa, paterna de todos os seus príncipes. Isso aqui é Deus orientando Moisés a fazer a prova. Porque tem pessoa que fala: que prova de homem, eu preciso passar por prova de homem. Já tem pessoa
receber a bênção da liderança, meu filho, é fraudulento, é falso. Deus não trabalha assim. Existe uma hierarquia, existe uma liderança que recebeu a unção de Deus. Por isso que Deus poderia ter dito assim: não me acabou, pronto. Sim ou não? Ele é Deus? Mas não, Deus mandou Moisés fazer a prova. Moisés, para provar. Porque eu vou fazer agora com esse. Tu faz a prova, mas a escolha quem faz sou eu. Oh, meus irmãos, vamos aprender Bíblia. Versículo 3: porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido, porque ainda não estava. Você entendeu, agora? Teve que passar a primeira provazinha do teste para Deus escolher. Olha que coisa interessante. Eu vou reler porque isso aqui é muito bom. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido por este lado, assim parece cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Concluo dizendo: a prova quem faz é o homem, a escolha e a aprovação quem faz é Deus. Quem diz amém por essa palavra? Se você quiser receber essa palavra, receba. Se você não quiser receber essa palavra, você vai estar rejeitando a palavra, você vai estar rejeitando ao pastor Jailson, porque o pastor Jailson não falou dele. O pastor Jailson falou a palavra de Deus. Diga amém, minha princesa. Amém. Deus abençoe. Quem diz amém por isso, Paulo? Corrone, Deus é contigo, guerreiro. Mas Cícera, Deus abençoe. Esqueci agora o nome do meu menino. José Alisson, né? A princesa, me lembro o nome dela. Alice, Deus te abençoe, filha, né? Tão linda, né? Deus te abençoe. Meus irmãos, bom é estarmos na presença de Deus. Eu encerro agora. Pode encerrar a live, por favor, Clécia. Pode encerrar. Preciso passar a informação para os irmãos rapidinho aqui.